vocês a verdade no... Por ser no meio do deserto, ninguém queria morar por aqui. Primeiro Oxxo a ser criado. Selo museu aprovado por Um Destino por Vez. O difícil mesmo é encarar essa fila. Esse gigantesco parque urbano aqui, que tem 142 hectares. Olha isso. Bem-vindo. Aê! Porque eu não estava ansiosa, agora eu estou ansiosa porque eu quero entrar e conhecer. Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Já são quase 2 meses explorando o México. Passamos por praia, por cidade grande, cidade pequena, cidade colonial e finalmente, depois de todo esse tempo e todos esses vídeos, chegamos no norte do país. Então sejam bem-vindos a Monterrey. Essa aqui é a terceira maior cidade do país, fica atrás só da capital, que é a cidade do México, e de Guadalajara, que foi um outro local que a gente fez vídeo aqui pro canal. E essa cidade tem a região metropolitana, cerca de 5,3 milhões de habitantes. É muita gente e é bem quente aqui, gente. A gente estava acostumado até com quase friozinho lá de Guanajuato, de Guadalajara, que a gente estava antes. E aqui tá 37 graus e estamos muito, muito perto dos Estados Unidos. Apenas 2 horas da fronteira. Não vamos para lá, o nosso foco foi conhecer o México mesmo, por 2 motivos. Primeiro, porque já temos um outro país definido, que vai ser bem legal, que vai ser o próximo vídeo. Aí vocês vão gostar bastante. E também porque não temos o visto americano, temos somente o visto mexicano, que foi o que a gente foi, solicitou. Se quiserem um vídeo específico contando como foi a nossa experiência, quais são os requisitos, comentem aqui embaixo que a gente pode preparar para vocês. A gente tá tentando escapar aqui do sol porque realmente tá forte e aqui Monterrey é bem quente. Por conta do clima da região, a gente deixou para sair nesse nosso primeiro dia aqui em Monterrey, mas no final da tarde, para fugir do calor. Não que tenha adiantado muito, mas de qualquer forma estamos aqui no coração da cidade. E que coração, meus amigos! Essa aqui é a Macroplaza, é uma das maiores praças urbanas do mundo inteiro. São quase 40 hectares de área, mais de 1 quilômetro de extensão, cheinho de atrativos para você visitar. E a gente tá só no comecinho dela e aqui já dá pra ver que tem muita coisa, tá? Porque aqui nesse cantinho tem a prefeitura aqui atrás de mim, tem também do ladinho o letreiro para você tirar aquela foto com o letreiro Monterrey. Atravessando a rua tem um marco, que é o Museu de Arte Contemporânea, e do lado dele tem a catedral. Então, começamos bem, começamos com o pé direito. Essa igreja começou a ser construída em 1705, demorou quase 100 anos também para ser construída, porque a gente já passou por outras que demoraram esse tanto, e ela é dedicada aí a Nossa Senhora de Assunção, que é a padroeira aqui de Monterrey. E o negócio da gente estar viajando e ter acesso à internet é uma coisa diferenciada, tá? Porque a gente tava caminhando aqui e a gente viu esse grande muro gigantesco de 70 metros de altura que se chama Faro El Comércio, e a gente se perguntou por que raios tem essa paredona laranja aqui. Aí eu fui pra internet pesquisar. Esse aqui foi um obelisco que foi construído pela Organização de Comerciantes da cidade em homenagem ao centenário dessa organização. Super relevante? Não tanto. O que importa é que eu consegui sanar a minha dúvida, né, amor? E isso tudo graças à internet da Rumo A, que é a nossa parceira durante toda essa viagem no México e nos outros países que a gente passou, que nos fornece internet ilimitada durante toda a viagem. Então a gente não tem aquela preocupação de acabar a internet, fora assistência que é 24 horas por dia em português. A gente vai deixar aqui pra vocês o cupom de desconto Um Destino por Vez 10 pra vocês garantirem a sua internet de viagem ilimitada. A verdade é que se a gente for parando em cada ponto que chama a nossa atenção nessa praça, a gente não vai embora hoje, porque tem muita coisa pra ver por aqui. E Monterrey foi fundado somente em 1596, um tempo depois das outras cidades que a gente visitou até agora no México. Foi 1530, 1540, isso porque nessa região antes era um deserto e viviam indígenas nômades. Aí quando tentaram fundar uma cidade aqui, eles não deixavam. Foram 2 tentativas até que finalmente foi fundada nessa data citada. Em homenagem a um conde espanhol foi colocado o nome Monterrey. Porém, a cidade ficou meio que num limbo, por ser no meio do deserto, ninguém queria morar por aqui, até que no século XIX começou a construção de uma ferrovia para ligar o centro do México com os Estados Unidos. Isso foi uma super oportunidade, um boom no mercado, porque essa ferrovia, além de trazer muitas pessoas para trabalhar na construção dela, as empresas viram a oportunidade de colocar ali a sua fábrica, a sua loja, e aí começou a ser um grande
grande ponto de comércio e de trabalho aqui no México. Tanto é que aqui na praça temos essa homenagem aos trabalhadores de Nuevo León, que é o estado onde Monterrey é a capital. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre essa questão da ferrovia em outro ponto que a gente quer visitar, mas aí o contexto pra vocês de que hoje é considerada uma cidade muito moderna, muito tecnológica e excelente para quem quer uma oportunidade no mercado de trabalho. E obviamente, como consequência dessa localização estratégica, localização privilegiada que Monterrey tem hoje, muitas empresas não só mexicanas, mas americanas, do mundo todo vieram para cá e consequentemente fez com que Monterrey tivesse e tenha um dos maiores PIBs aqui do país. Da Macroplaza, a gente tinha o Palácio Municipal, que foi justamente onde a gente começou o vídeo de hoje. Na outra extremidade nós temos o Palácio del Gobierno, que é a sede do governo de Nuevo León. Esse palácio aqui, ele antecede a construção de toda essa praça, porque ela foi inaugurada em 1988, já ele foi inaugurado em 1908. E até a construção da praça, ele ficava assim perdido no meio da cidade, com construções para todos os lados. Agora ele ganhou um destaque super especial e é possível inclusive visitá-lo internamente. A gente não vai poder, porque para o nosso azar eles estão fazendo manutenção interna hoje. Tinha mais algumas coisas pra gente ver ali próximo ao Palácio do Governo, mas como tá chegando já o final do dia e a gente quer voltar depois com mais calma, não sei se vocês repararam em algum dos takes durante todo esse vídeo até esse momento, que tem montanhas aqui ao redor de Monterrey, como por exemplo... Eu não tinha visto ela aqui atrás! Olha que maravilha! Essa aqui não que só montanha, né, mas... E aqui na frente também tem, do lado de lá também tem. Aqui, claro, com os prédios nem sempre fica tão visível, mas olha que belezura! Essa aqui que é a mais famosa delas, ela se chama Silla, Cerro de la Silla, porque parece uma sela de cavalo, é bem certinho o perfil de uma sela, como se estivesse em cima de um cavalo. E inclusive a imagem propaganda do estado, da cidade de Monterrey, aí tem uma outra serra bem grandona, comprida ali na frente. E gente, acho que é um dos perfis de cidades mais bonitos que eu já vi, justamente por conta dessas montanhas. É uma cidade bem moderna, a gente vê prédios para todos os lados e aí essas montanhas completam a paisagem e esse pôr do sol tá colorindo o céu de um jeito, tá muito bonito esse pôr do sol. O pôr do sol é maravilhoso. A gente não queria também mostrar já nesse momento, assim, no estacionamento, andando de forma aleatória, mas não tem como. Você anda em Monterrey, chama muita atenção as montanhas. Agora a gente vai entrar no bairro antigo, que é o antigo bairro da cidade. Foi degradado aí por um bom tempo, mas ele foi sendo restaurado e muitos restaurantes e bares abriram aqui nesse local. Mas antes de tudo, eu vou contar pra vocês que sempre estou em busca de comidas locais. E quando fui procurar as comidas locais, eu descobri que tinha um doce aqui que se chamava Glória. Ô Glória! Ô Glória! E aí quando a gente foi tomar uma água, comprar uma aguinha, eu vi, opa, aqui tem o Glória, não vou deixar para depois, vamos comer agora o Glória e você vai provar também. Glória, o nome é muito bom, Glória, né? Ele é feito de leite queimado, que na verdade é como se fosse um doce de leite e dentro tem uma noz. Eu não sei se é dentro ou se é picadinho. Sei que é noz com doce de leite. Quem prova primeiro? Você é? Eu? Então bora lá. Ainda bem, porque eu tô ansiosa pra provar. Bora lá. E é isso, gente, ó, meio da rua aqui, sem segredo, vamos provar porque nós estamos com fome. O negócio é o seguinte, e gostamos de doce. A gente tá aqui turistando, vocês estão turistando junto com a gente. E aí, a gente vai mostrar pra vocês a verdade do Nico! Meu Deus do céu. O que foi isso? Tudo bem? Nossa, que susto. Até quebrou a vibe do meu doce aqui. Vou provar o doce agora, eu mereço um doce. Eu tô tão em choque quanto você e vocês. O que foi isso? Meu Deus. Ela tá lá, vamos pra lá, tá falando sozinha ali. Não encostou em mim, meu doce estava fechado ainda, graças a Deus. Tava tentando mostrar pra vocês. Senta aqui com calma. Bora lá, senta aqui. Meu Deus do céu. Sente comigo aqui, meu amor. Detalhe, né? A gente nem contou que antes a gente tava com uma água, eu apoiei ali só pra gravar o vídeo, passou um cara, pegou e saiu tomando. Não que a gente tenha sentido que Monterrey é uma cidade perigosa, é legal a gente falar isso. Não é, a gente não viu assim muito perigo, mas a gente viu, não só aqui, mas em outros locais que a gente foi também, aqui no México,
pessoas em estado de rua, né? Que muito provavelmente fazem uso de algum entorpecente, alguma substância, e aí fica ou falando sozinha, ou fica dormindo ali na rua com um estado assim bem triste de ver, ou faz esse tipo de interação que às vezes não é muito legal. Tem gente que interage, a gente brinca, a gente leva na boa, porque enfim, não é um problema pra gente, a gente se sentindo seguro, tá tudo certo. Só que esse tipo de interação nunca tinha acontecido. Meu Deus. Você te parou agora pra rever aqui o que aconteceu? E a Rochelle falou, não, a gente tá aqui pra mostrar pra vocês a vida real. Verdade nua e crua, literalmente. Porque vocês puderam voltar o vídeo e rever. A gente aqui viveu e não conseguiu rever. Mas agora bora comer esse doce, porque eu não tô me aguentando aqui também. Tá, olha aqui, ó. Ele é um doce de leite. Ai, já perdi a concentração. Vai lá. Parece, sabe o quê? Um camafeu, só que com mais gosto de doce de leite. Nossa, que delícia. Ó a textura aqui, ó. Bom? Não é bonito de ver, não. Muito bom. Tá aprovado? Provadíssimo. Você vai comer o seu? Boa. Não, senão eu vou comer. Boa. O bairro aqui não tem nenhum ponto muito específico pra você ir visitar. São algumas ruas e a gente chegou, acho que talvez na mais movimentada que a gente encontrou até o momento. A gente passou por vários antros, que são as baladas, que eles chamam aqui de antros. Acho que é muito cedo ainda, né? A galera tava... Eu achei que era uma peatonal, mas não é não. Não é? Já basta o susto da mulher. Tá bom de susto, eu ia falar exatamente isso, hoje. Tá bom de susto por hoje. Gostosa mesmo pra passar um final de tarde, tomar uma cervejinha, tomar café. A gente passou por muitos cafés. E é legal ver a estrutura, né, a arquitetura dessas ruas, dessas casas, que daí sim já pega uma estrutura mais colonial realmente por ser o bairro mais antigo. Lembrando lá Guanajuato, que a gente visitou, Querétaro, Puebla, até um pouco de algumas partes da Cidade do México. Parece que não estamos no Monte Rei que visitamos até o momento. É legal que a gente consegue ir navegando e vendo um pouco de coisas diferentes conforme vai mudando, às vezes de rua, não só de bairro, né? Porque a gente ainda está bem próximo aqui à Macroplaza. Outra curiosidade, até aproveitando que a gente já falou das montanhas, tem um turismo sustentável também, um turismo de aventura, um turismo para o pessoal que gosta de fazer as trilhas mesmo, subindo esses cerros, indo para as cachoeiras que tem nas redondezas. Então tem muita coisa para fazer pro Monte Rei, que claro que a gente não vai conseguir mostrar tudo para vocês só nesse vídeo. É legal que a gente foi passando, a gente viu vários artistas de rua, desde o mágico ali fazendo as suas mágicas, até gente lendo mão. Então quanto mais movimento tá tendo, mais a gente tá vendo artistas de rua. E tá aumentando, né? Tá anoitecendo, ainda não tá 100% escuro, mas tem algo também que é muito forte, muito tradicional aqui em Monte Rei, na região norte aqui especificamente, que é o rock. O pessoal gosta muito do rock. Tem mariachis por aqui? Tem mariachis também, obviamente, afinal estamos no México, mesmo que perto dos Estados Unidos, ainda é México. Só que o rock aqui, não só por gostar de rock, mas tem muitos artistas e muitos cantores, muitas bandas que surgiram aqui em Monte Rei, que surgiram em Nuevo León. E aí, qual que é a fama que eles falam? Tem alguns bares específicos, por exemplo, o Café Iguana, que é um muito conhecido, e a dica, o Uber primeiro falou com a gente, depois o pessoal lá no Airbnb que a gente tava, comentou o quê? O legal não é ir no final de semana nesses bares, é ir no dia de semana, porque a chance de você encontrar um desses artistas apreciando, afinal eles também gostam de escutar rock, não só de cantar, é grande. Imagina, você vai numa terça-feira, encontra lá algum cantor super famoso que você gosta, que você admira, e do nada ele pede pra dar uma palhinha e canta uma música lá. Então ele disse que acontece frequentemente isso aqui em Monte Rei, é um ponto legal pro pessoal que curte o rock and roll aí, esse é o lugar também. O único problema é a gente descobrir quem são esses famosos, porque são bandas daqui, bandas locais. É uma visão mais dos locais, dos mexicanos, dos nacionais mesmo, mas pra gente, sei lá, vai ser uma super experiência. Então é isso, meus amigos, vamos voltar para a nossa hospedagem, dar aquela descansada, até porque não estamos 100% recuperados da nossa viagem ainda. Foi uma viagem bem longa de Guadalajara até aqui. Primeiro a gente pegou um ônibus que durou 1h, 1h30 para chegar até o aeroporto lá, que era super longe. Ônibus de linha, né? Então teve que achar o lugar que pegava, com as mochilas nas costas, andando um tempinho. Aí pegamos o nosso aéreo, aí chegamos aqui, o aeroporto era mais longe ainda, pegamos um ônibus de linha novamente de 2 horas, tivemos que pegar um Uber fora esse tempo todo que a gente ficou lá com a mochila nas costas, caminha pra lá, caminha pra cá, até se achar. Enfim, estamos um pouco cansados e a gente precisa se preparar porque tem muitas outras coisas pra gente conhecer por aqui. E tem um mocinho aqui que tá bem ansioso porque
Tem jogo de futebol chegando, tô bem ansioso mesmo. Se tudo der certo, amanhã estaremos em uma das arenas mais modernas aqui do México e que inclusive vai sediar jogo da Copa do Mundo. Já já vocês vão ver, a gente se vê no próximo take. E aqui estamos, hoje o dia praticamente inteiro nublado, chovendo, mas pelo menos agora no final dele já está com um clima um pouco melhor, afinal chegamos! Estamos aqui no estádio dos Rayados, é assim que fala? Os Rayados de Monterrey. Não sei muita coisa, uma coisa eu sei, que a gente chegou aqui, me deparei com esse estádio, o que eu não estava ansiosa, agora eu estou ansiosa porque eu quero entrar e conhecer. Esse é o Gigante de Acero, o Gigante de Aço, o estádio do Monterrey, um dos times aqui da cidade, junto com o Tigres é o principal. E aqui esse estádio foi inaugurado só em 2 de agosto de 2015, então é um estádio recente, custou 200 milhões de dólares e vai ser um dos palcos justamente de jogos da Copa do Mundo. Cabem 53.500 pessoas lá dentro, vamos ter a oportunidade de assistir Monterrey e Atlas. Estou bem ansioso, vamos ver onde é a entrada aqui, como que faz. Nossos ingressos compramos online e já tá para começar, chega um pouco até atrasado aqui, né? Tá tudo bem, faz parte aí do nosso roteiro de sempre. Até escada rolante tem, gente, que estádio tecnológico é esse? Esse é um dos estádios mais sustentáveis do mundo e o mais sustentável da América Latina. Tem uma tecnologia específica que se chama LED Gold, não é LED que a gente fala, aquela de luz de LED, né? É o nome da tecnologia. E esse é um dos estádios mais sustentáveis, justamente por isso, ao redor do estádio foram plantadas também várias árvores, né? Pra ser tudo meio que sustentável e tal. Bem legal, vai subir porque, obviamente, a gente pegou no setor mais barato, mas é legal que a gente consegue ter acesso aos outros setores. A gente não vai sentar na cadeira, porque vendeu todos os ingressos do jogo de hoje praticamente, então se a gente sentar lá embaixo, a gente até pode, até chegar o dono do lugar e a gente ser mandado embora. Mas a gente tem que ressaltar que, mesmo sendo o local mais barato, tem uma das vistas mais privilegiadas, a gente já vai mostrar o porquê. Final de partida, Monterrey 3, Atlas 1, de virada, hein? Com emoção, com expulsão, com 2 pênaltis. E aí, o que você achou? Foi um jogo como eu gosto, com emoção. Odeio jogo que a gente vai, não acontece nada. Não que eu tenha ido em muitos jogos nessa minha vida, mas esse foi muito legal, foi super divertido. Eles são super torcedores, né? São, os mexicanos são fanáticos. Sangue nos olhos. E aí, a experiência de ir num estádio de Copa do Mundo também?
Diferente demais. ou a mesma coisa? É diferente, é muito maior. E o legal é que aqui você tem acesso. A gente, no caso, pegou bem altão lá em cima e você tem acesso ao de baixo também. Então, quando a gente tava saindo, a gente saiu um pouco antes, a gente ficou lá embaixo, umas cadeiras que estavam vazias. Então, a gente conseguiu ter esses dois ângulos. Foi muito legal ter acesso a esses dois pontos. E eu tô quase surda aqui pelo barulho que tava lá. A gente tava do lado da torcida organizada. E agora a gente tá indo em direção ao metrô. Todo mundo também, né? O jogo acabou, não tem 5 minutos, mas a galera já começa a sair com antecedência mesmo. Esperamos o apito final e agora partiu o metrô, voltar a descansar, porque amanhã certamente tem mais também aqui em Monte Rei. E aqui estamos, mais um dia em Monte Rei, novamente com um solzão, ainda bem, né? Porque ontem choveu e foi o dia de ver o jogo, realmente, que foi bem legal, inclusive. E estamos aqui ao lado novamente da Macroplaza. Estamos indo em direção ao Palácio do Governo, que foi onde a gente terminou o nosso primeiro dia, porque tem uma coisa para continuar daquele ponto. Tem mais pontos turísticos pra gente ver e ali acho que a parte principal até da cidade, mas antes temos que falar sobre um outro ponto que é o OXXO, as lojas de conveniência. É ponto turístico o OXXO? Pode até ser, porque onde você vai no México tem um OXXO, são mais de 21 mil unidades no mundo todo. Inicialmente eles se expandiram demais no México, uma loja de conveniência super completa que foi criada em Monte Rei, em 1978 foi criada pelo grupo FEMSA, que é aquele grupo que tem a logística da Coca-Cola, os maiores engarrafadores, embotelhadores, não sei como fala, envasadores e que também fazem a entrega. Então fazem toda essa parte da logística e aí criaram o OXXO, essa herança aí que está se espalhando pelo mundo e acredito que vai se espalhar ainda mais pela praticidade dela. Inicialmente foi criado para vender bebidas, né? Porque a FEMSA fazia esses itens, eles produziam as garrafas, eles faziam toda a logística. Falou, por que a gente não tem um ponto para vender essas bebidas e ter um lucro ainda maior? É muito bom porque a cada 2 esquinas tem um OXXO praticamente no México todo, mas é ruim pro pequeno comerciante que quer abrir a sua empresa ali, quer abrir a sua lojinha, não precisa nem ser uma empresa, uma lojinha informal, eles vão lá com preços competitivos 24 horas por dia e derrubam. Tá chegando em vários lugares, no Brasil já tem, mas acaba sendo sim um ponto turístico aqui de Monte Rei, não tem como não citar. Inclusive por aqui tem a primeira unidade do OXXO, é possível visitar, só que ela fica meio fora da nossa logística, então a gente não vai por lá, mas dá pra conhecer o primeiro OXXO a ser criado. E para nossa surpresa, o Palácio del Governo está aberto no dia de hoje, então poderemos conhecê-lo internamente, que é muito bonito, um palácio bem grande. E não só ele, porque aqui também tem um museu que conta um pouco aí da história dos seres humanos que viviam aqui desde muito antes dos colonizadores até a época dos colonizadores, então uma linha cronológica ali bem legal, a gente já conheceu, bonito lá dentro. E também hoje é um domingo, então é um dia da família e tem várias coisas rolando pela cidade e na frente do palácio está rolando um encontro de carros antigos, carros modernos e carros em geral, e estão disputando quem tem o som mais alto, o motor mais alto. O ronco do motor mais alto. A gente até optou por gravar aqui dentro, porque ela falou, agora deu uma acalmada, né? Mas eles estavam daquele jeitão, mas bem legal pra quem tem interesse em carros, tem atividade, pra quem gosta de dança. A gente passou na Macroplaza, tinha um pessoal de terceira idade fazendo aula de dança. Aí tem feirinhas aqui na frente também, é um outro clima de domingo, e não só aqui em Monte Rei, em outras cidades que você visitar, tenta colocar no seu roteiro visitar num domingo pelo menos, porque muda um pouco o clima da cidade também. Um outro lado positivo de sair no domingo é que tem alguns lugares que normalmente são gratuitos nesses dias específicos, como é o caso do Museu de História Mexicana que a gente vai visitar agora, um museu inaugurado em 1994 e é o principal aqui de Monte Rei, que fica justamente do ladinho do Palácio do Governo, que a gente não visitou aquele dia porque já estava fechado. A gente falou, vamos voltar, reiniciar o nosso passeio desse exato lugar, que é onde estamos agora. Tem um outro atrativo que a gente já vai mostrar pra vocês, spoilers aqui atrás. A gente não vai mostrar tanto spoiler, só a parte de cima desse spoiler, mas porque a gente quer contextualizar pra vocês, mas antes vamos conhecer um pouco da história da arte mexicana. De quarta a sábado são 40 pesos, incluindo outros museus que tem na Macroplaza, como esse Museu del Noreste, que também é bem conhecido, e entrada livre de terça-feira e de domingo, que é o caso de hoje.
incrível. Estamos chocados. Primeiro por ser grátis, mas mesmo que não fosse, que tivesse que pagar 40 pesos, é muito barato para tudo que ele oferece. É um dos museus mais legais que eu já fui, com certeza. Muito bonito a arquitetura, o clima que é criado. A gente fica até meio perdido para saber que lado vai, mas conta praticamente toda a história mesmo da arte no México, desde a parte de tecido, de pintura, de cerâmica, das ruínas, bem completo, vale muito a pena. Aprovado. Aprovadíssimo. Selo museu aprovado por Um Destino por Vez. Amigos, não resistimos e tivemos que entrar também no Museu del Noreste, que era bem do lado ali do Museu da História Mexicana, e essa etiquetinha aqui dá acesso a esses 3 museus. O Museu del Noreste, o Museu da História Mexicana e o Museu do Palácio, que a gente entrou, era gratuito, não sabia que tinha que comprar. Provavelmente deve ter esses dias da semana que são pagos e aí precisa pagar esse valor e aí você consegue acessar os 3. É realmente um valor simbólico, gente. E dá pra ver que está aberto no domingo, gratuitamente, e na terça-feira também, porque eles querem que as pessoas tenham acesso. É um museu de primeiro nível, é muito bonito, os 3 são bem completos e um completa o outro, né? Dá pra perceber isso. E eles querem que a população tenha acesso a isso. Então é bem legal essa oportunidade, né? Depois de termos conhecido 3 museus que contam mais da história do México, vamos voltar a falar um pouco de história, só que da fundação dessa cidade, de Monterrey. Essa região aqui foi muito difícil de ser colonizada. Primeiro, pela questão que a gente já explicou pra vocês, dos indígenas que não estavam facilitando muitas coisas. E segundo, porque era muito árido aqui, era praticamente um deserto. Só que nesse exato ponto onde nós estamos, existia um arroio, um riacho chamado Santa Lucia, e foi esse o local escolhido para fundar a cidade. Foi ele que possibilitou fundar Monterrey, justamente porque era a única fonte de água que tinha aqui por perto. Só que aí veio a urbanização e esse riacho, esse rio, foi canalizado e ficou meio que escondido. Ninguém mais lembrava dele, ficou meio perdido por isso mesmo. Nos anos 2000, eles fizeram uma revitalização e em 2007 foi inaugurado então o Passeio Santa Lucia, que é um dos grandes atrativos, porque é um canal artificial com mais de 2,3 quilômetros e é o maior da América Latina, o maior canal artificial da América Latina, e que você pode ir tanto de barquinho, que é o que a gente quer fazer e mostrar para vocês, tanto ir caminhando ao lado, e conecta 2 pontos muito importantes da cidade, que é a Macroplaza, onde estamos agora, e o Parque La Fundidora, onde tem vários atrativos também, um parque enorme aqui de Monterrey, e é justamente isso que a gente vai fazer. Então, além de ter sido importante para a fundação não só de Monterrey, mas do estado de Nuevo León, e digo até do Noreste aí do México, né, ter se ampliado, e a gente aprendeu isso agora no museu, é um ponto turístico muito visitado, e num domingão, com um sol desse, a gente merece um passeio no barquinho, e claro, com a vista maravilhosa do Cerro de la Silla, que esse canal permite, além de várias outras atrações, murais que tem ao decorrer dele. Tá vendo isso aqui, ó? A gente olha, tem uns banquinhos aqui, dá pra sentar de boa, só que aqui é o começo do canal Santa Lucia. Dá pra ver ele aqui de cima, é uma mega fonte, olhem que linda. E quem abastece a água vem justamente do riacho original. Ele que abastece todo esse canal que a gente vai visitar. A parte ruim de ir de barquinho é uma só. Ah, Vitor, é porque é pago? Sim, é pago, mas o problema não é esse, porque não é um valor muito caro. A gente vai ver agora ali na bilheteria qual que é o preço. A parte difícil é que todo mundo fala que tem uma fila enorme para você conseguir pegar, porque você pode embarcar tanto aqui quanto lá no Parque La Fundidora. O bilhete já inclui a saída e volta caso você prefira, então já é uma opção legal, né, que você vai, curte o dia todo, depois volta para cá. Mas o difícil mesmo é encarar essa fila que está enorme. Enorme, enorme, enorme. Dizem que demora aí de 40, 50 minutos, até mais. Estamos sem pressa, bora lá comprar os bilhetes aqui atrás e pegar essa fila. Um vai pegar a fila, outro vai comprar os bilhetes. Aqui os preços são 120 pesos mexicanos por adulto, já inclui a ida e volta. E o legal é que eles aceitam cartão, a gente já pagou com o nosso cartãozinho da Wise. Graças. Vamos embarcar então, depois de, deixa eu ver quanto tempo, 40 minutos de espera. O legal é que já tem aqui o ticketzinho da volta. Bora. Negócio apressado aqui.
Estamos dessa vez no Parque Fundidora, esse gigantesco parque urbano aqui que tem 142 hectares. Fundado em 2001 no terreno da antiga siderúrgica de aço, que a gente já vai falar um pouco mais sobre para vocês, afinal é um dos outros pontos realmente que movimenta bastante a cidade. O trajeto em si foi bem tranquilo, vai bem devagarzinho, é legal que o motorista, o piloto ali, ele vai também contando alguns pontos, olha pra direita que tem tal coisa, olha pra esquerda que tem outra. E aí a gente chegou aqui nesse local que, além de ser grande, tem muitos atrativos, é para passar um dia inteiro aqui conhecendo tudo. A partir daqui eu acho que a gente entra no parque mesmo, né? Tem um portão que ele falou, a partir de agora a gente tá no parque. E olha o tanto de coisa que tem aqui. E tá ventando, hein? E tá ventando. Não, gente, eu devo estar toda escabelada, mas tudo bem. E o legal é que no domingo vai até as 9 da noite. Então vamos ver se a gente vai conseguir aí voltar hoje, se a gente vai voltar caminhando. Vamos ver como é que vai ser o nosso retorno, se vai ser no barquinho ou a pé. Anteriormente, essa região aqui onde está o parque hoje pertencia a uma siderúrgica, a Fundidora. Ela foi inaugurada em 1900, foi a primeira siderúrgica da América Latina e foi uma das responsáveis aí por trazer muito dinheiro e trabalho para essa região na época que foi instalada a ferrovia por aqui. Aqui atrás de mim está o forno número 3. Esse aqui era o principal forno da siderúrgica, o maior deles, só que hoje em dia tem um museu ali dentro, assim como tem outros também espalhados no parque, mas esse é o principal deles porque ele é interativo, é legal a visitação. A gente já vai entrar para ver quanto custa. E aí a gente chegou aqui e viu uma curiosidade. Tem um elevador onde eles subiam os materiais, os sedimentos para subir até o forno. Só que hoje ele funciona como um elevador até o mirante. Já compramos os nossos ingressos, custou 190 pesos por pessoa. Tem acesso a várias partes aqui, incluindo o mirador. Também tem visita guiada. A gente preferiu fazer livre mesmo, assim a gente consegue fazer no tempo que a gente quiser. E o legal, uma curiosidade, que tanto lá no outro museu como aqui a gente viu que os ingressos são adesivos. E aí você precisa colocar, que eu vou colocar no esse aqui, precisa colocar na roupa e deixar aparente durante o passeio. Agora bora lá? Bora lá. A gente deixa como recomendação fazer o tour guiado, até porque já está incluído, não tem custo a mais, mas como leva um tempinho e a gente quer passar em um lugar que vai fechar daqui a pouco, a gente tá meio que com tempo escasso, visitar mais livremente e eles se colocam à disposição para ir sanando as dúvidas, obviamente. Eu já tô achando o máximo, olha só que legal. Aqui é a planta baixa do forno, então é a parte principal dele, já tem algum maquinário. Galera, eu tava aqui conhecendo o museu e de repente me apaixonei por um ferreiro que tava aqui, ó. Opa, tudo bom? Como que tá, pessoal? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Vocês vão falar no canal Um Destino por Vez? É um canal excelente, inclusive você que está assistindo, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que vocês estão achando desse vídeo até agora. E vem pro México, vem pra Monterrey, olha aqui, ó, chique, hein? Meus amigos, descemos aqui na mina, ó, pegamos um elevador, descemos 200 metros de profundidade. Agora o Vitor vai trabalhar aqui na mina. Eu vou continuar gravando aqui, que eu acho que eu sou melhor nisso. Vai, vamos lá, vamos fazer funcionar agora. Leva lá pra cima, o capacete. Super seguro. Beleza, agora vamos lá, pra outra parte. Sobe lá em cima agora. Show de bola. Voltou pro mesmo lugar, recomeçar. Acho que eu fiz errado, mas tá tudo certo. Muito legal a visitação do museu, é super interativo, adoramos essa primeira parte, mas ainda falta subirmos, e é o que a gente vai fazer agora, pegar o elevador pra subir. Tem uma filinha, acho que a gente tá uns 10, 15 minutos mais ou menos, mas acho que já somos os próximos. Aqui de cima, além de muito vento, a gente também tem uma vista super privilegiada aqui de Monterrey. Começando pelo Cerro de la Silla, fica muito boa a visão dele. Dá pra gente ver lá no fundo. Nossa, eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Dá pra ver o estádio que a gente foi outro dia. E aqui na minha direita dá pra ver um auditório que tem. E esse auditório ele é bem grandão, fazem vários espetáculos. Só que na imagem aqui do lado dá pra ver como ele era aberto antes. Agora ele tá fechadinho, então teve uma evolução por ali.
pegamos um milhozinho para encher um pouco da barriga, porque a fome bateu. Fomos caminhando ali com calma pelo parque, tem muita coisa mesmo para ver. E viemos até a frente da Arena Monte Rei, que é como se fosse o principal ginásio de esportes, assim, mas que tem vários outros eventos grandes na cidade e no país. E hoje está acontecendo um super evento, tanto é que tá vazio aqui do lado de fora, porque o pessoal está lá dentro, ou os últimos estão entrando, que é nada mais, nada menos do que o WWE aqui em Monte Rei. Lucha Libre! Mais do que Lucha Libre, a principal Lucha Libre do mundo. Com também um dos principais lutadores do mundo que tá aqui hoje. Rei Mistério está aqui dentro, então estou muito próximo do Rei Mistério. Nós fomos até a bilheteria ali perguntar se ainda tinham bilhetes disponíveis, se dava pra gente entrar. Até dava, tinha um único lugar disponível, que é o palco bem na frente ali, que tá quanto? 10 mil? 10.200 pesos por pessoa. Baratinho, aí a gente achou melhor ir atrás de algum outro atrativo e a Lucha Libre vai ficar por aí. Pra outra oportunidade, mas já vimos, tá? Na cidade do México a gente assistiu, tá o vídeo aqui em cima pra vocês conferirem o nosso vídeo completo na capital do país. Quando a gente já estava aqui no parque e é muito próximo, a gente falou, por que não passar ali na frente e sentir um pouco da vibe? Mas ainda tem várias lojinhas aqui na frente que estão vendendo as camisas, os cinturões, né? Todas essas atratividades, as máscaras da Lucha Libre. Já que não rolou o WWE, viemos para outro esporte, estamos no Salão da Fama do Beisebol Mexicano. Um museu também, mais um museu nesse vídeo, fundado e criado em 1979, mas remodelado e reinaugurado, vamos entrar, né? No ano de 2019, então é um museu bem recente que conta um pouco de atletas, de clubes, de juízes, de jornalistas, um pouco de tudo sobre a história do beisebol nesse país que considera e leva muito a sério esse esporte, assim como o futebol também. Eu pouco sei do beisebol, o que eu sei é que esse museu também é interativo, então eu fiquei bem interessada. O valor dele é bem legal, já vi ali na porta, é 50 pesos por pessoa, então um valor ótimo. Super acessível. Funciona até às 7 da noite, né? Isso, a gente tem 40 minutos e 5% de bateria, então vamos mostrar o que dá aqui pra vocês e, claro, aproveitar esse lugar maravilhoso. Olha que legal esse espaço para você treinar, rebater, ó. A bola arremessa e o rapaz de lá tenta rebater. E tem uma fila aqui, obviamente. Vamos ver se vai dar tempo da gente ver, né? Porque tá com pouco tempo, mas... A fila tá um pouquinho grande aqui, mas vai dar certo. Ah, e do lado de lá é de arremessar. Aí aparece a velocidade que você tá arremessando. Ô, louco, bicho! Caraca, o cara acertou todas, meu Deus. Aê! Boa, acertou uma. Difícil? Muito difícil. Muito bem! Que isso? Não sei se foram bem, mas Então... acertei 3 bolas. Gostou? Muito legal, queria ir de novo. Acho que não dá tempo, né? Mas vamos arremessar agora? Vamos. Esse outro aqui é de arremessar, são 5 tentativas também por pessoa. E para ter uma média, os lançadores oficiais, né, os profissionais, eles chegam até 100 km por hora no arremesso. Aí aqui vamos ver quanto que a gente consegue, obviamente não vai ser nem metade disso, mas é legal a experiência de você jogar e tentar acertar ali aquela parte negra, pelo menos, e daí aparece do lado qual que é a velocidade. Bora lá, bora lá. 40 por hora. Visita finalizada, mais um super museu, dessa vez relacionado ao esporte, mas
muito bacana, muito completo, cheio de experiências, de atividades ali que a gente pode fazer. A gente fez o arremesso, a rebatida, mas tinha vários outros. Já fica de dica aí, é legal vir nesse museu e nessa cidade com bastante calma para poder curtir todos os atrativos da melhor forma. A gente fez um pouco corrido, não pudemos curtir tanto a parte do museu, até que desligaram a luz lá. E agora a gente tá aqui de volta ao Passeio Santa Lúcia com o pôr do sol se aproximando. Muito bonita a cidade no geral, muito limpa, muito segura. Fica aí a recomendação de passar o máximo de dias que você conseguir, porque todo dia vai ter um atrativo diferente, senão vai fazer um pouco corrida igual a gente acabou fazendo. E dizem que essa cidade é ainda mais linda na época do Natal e do Ano Novo. Ali mais próximo desse período, eles enchem esse passeio e outros locais de luzes. Então são luzes de todos os jeitos, as árvores ainda estão um pouquinho iluminadas aqui. E olha esse fundo, meus Nossa amigos. Senhora. No final da tarde é um show à parte. Esse daqui. Mais um destino, meu amor. Diretamente aqui do aeroporto de Monte Rei, nós vamos nos despedindo dessa cidade que nos encantou e não só dela, nos despedindo também do México. Uma cidade que realmente dá para passar mais dias, percorrer, explorar com calma. Hoje de manhã eu fui cortar o meu cabelo e fiquei refletindo sobre isso, olhando o Cerro de la Silla e pensando, pô, dava para ficar mais uma semaninha pelo menos aqui, mas faz parte, mais um destino que vai chegando ao fim, como a Rô falou. E o México, né? Hora de nos despedirmos desse país sensacional e certamente você que está planejando uma viagem para cá pode ficar com algumas dúvidas, a gente está aqui para sanar todas elas. Por isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa cidade, o que vocês acharam de todo esse roteiro que a gente passou pelo México, das demais cidades, e também se ficou alguma dúvida quanto ao visto, se ficou dúvida quanto aos destinos que nós passamos, qualquer uma delas. Se querem um ranking também, né, da qual a gente mais gostou, perguntem, comentem aqui embaixo que quem sabe a gente faz. A gente sempre vai fazer questão de responder todas elas, talvez até em um vídeo. Não só a nossa passagem ao México está chegando ao fim, mas essa nossa jornada pela América Central, que aqui já é América do Norte, né, tá se encerrando, mas ainda falta um último destino e não vamos fazer nem suspense para vocês. Logo, logo estaremos em Cuba! Vamos para Cuba, um destino tanto quanto polêmico, que divide opiniões. Algumas pessoas pensam uma coisa, outras pessoas pensam outra, e nós, como bons viajantes e não turistas, vamos lá para ver com os nossos próprios olhos, tirar as nossas conclusões e, claro, compartilhar tudo aqui com vocês de mais esse destino. Por isso, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau!